E a palavra está contigo. Eu que agradeço o convite, é sempre um privilégio poder participar, quando eu posso, de qualquer atividade, de divulgação, principalmente. E, como a professora falou, sou André, eu sou doutorando em Biologia Molecular lá na Unifesp. Eu sou bacharel em Física, licenciado em Biologia, e eu tenho uma visão um pouquinho diferente, talvez, dos outros colegas, né? Eu tenho uma visão tanto um pouco para a área de exatas quanto para a área de biológicas, e eu acho que é algo que eu gosto bastante, de misturar as áreas. Bom, hoje eu vou apresentar para vocês um pouquinho sobre a nanomedicina, mas antes, uma breve introdução, alguns fundamentos históricos e um pouquinho de teoria acerca do que é nano, de uma forma geral. Em seguida, eu vou trazer um panorama geral do que é a nanomedicina e algumas aplicações. Como as aplicações delas são muito grandes, eu trouxe algumas em específico, no caso câncer, vacinas e na área de pesquisa básica. E no final, eu pensei em trazer uma coisa diferente, então eu vou ver com vocês um artigo científico. A gente vai ver o que ele busca nesse trabalho e alguns resultados. E nesse trabalho a gente acaba vendo também, aprendendo ou até mesmo recordando novas coisas, ou coisas que a gente já aprendeu, vocês aprenderam no passado. Bom, primeiramente, o que é nano? Nano é basicamente o prefixo de uma unidade. Por exemplo, nós temos metro, litro, segundo. Nano seria a bilionésima parte dessa unidade. Por exemplo, nanômetro, nanosegundo, nanolitro. Ou seja, seria a bilionésima parte dessa unidade. Ou seja, um nanômetro é algo 1 bilhão de vezes menor do que um metro. Ô, André, Oi, perdão. Desculpa te interromper, a sua não está na forma de apresentação. Não? Mas aqui está. Você tem que escolher, quando você for projetar, a tela inteira, não uma janela. Deixa eu pôr de novo. Agora ficou bom. Tá bom, desculpa. Recordando, então, nano, ele deriva do grego, que significa não. E a gente pode se perguntar o quão pequena, então, é essa escala. A gente pode olhar, nesse primeiro diagrama que eu fiz, onde nós vamos ter a escala macro, micro, nano e a área atômica molecular. Na área macro é a área que a gente consegue ver a olho nu. Por exemplo, as pessoas mesmo, insetos, qualquer coisa que nós consigamos ver. A microescala, no entanto, já necessita da utilização de microscópio óptico. Ao caso de, por exemplo, um pólen que tem 6 micrômetros, ou as hemácias que vão ter 5 micrômetros, entre outras células e unidades que nós temos no nosso organismo. A nanoscala já vai compreender elementos muito pequenos, né? No caso, além dos nanomateriais, o DNA, que tem 2,5 nanômetros de espessura, partículas de vírus também, por exemplo, o vírus da gripe, que tem de 80 a 100 nanômetros. E a gente consegue perceber que a nanoscala está no limite para a área atômica, muito próximo, ou seja, a gente consegue já ter uma noção de como o material é pequeno, e depois, mais para frente, a gente vai ver o quão isso é interessante para as aplicações, em especial na área médica. Aí a gente se pergunta, a nano é realmente tão nova assim? Bom, a utilização de materiais em nanoscala já é bastante antigo. Por exemplo, alquimistas na Idade Média utilizavam soluções de ouro coloidal, ou seja, nanopartículas de ouro, para tratamentos de doenças, como, por exemplo, artrite, etc. Entretanto, eles não tinham esse conhecimento, eles não sabiam que se tratava de nanopartículas, eles achavam que era uma solução com uma cor que tinha propriedades medicinais.
E a primeira vez que alguém pensou em nanomateriais com aplicações na ciência mesmo, em diversas áreas, foi o físico americano chamado Richard Feynman, que foi realmente um físico brilhante, muito à frente ao seu tempo, que durante uma palestra na Caltech, em 1965, ele dizia que no futuro que não seria tão distante, o futuro não tão distante assim, será possível desenhar e construir materiais, átomo a átomo, molécula a molécula, por manipulação controlada e organizada. Ou seja, por analogia, a gente pode comparar essa frase dele com pecinhas de Lego. Cada unidade desse Lego seria um átomo. Se nós tivermos, por exemplo, 10 Legos, a gente consegue montar uma quantidade grande de estruturas diferentes com esses mesmos Legos. A ideia do nanomaterial é mais ou menos a mesma. Entretanto, a gente só conseguiu efetivar as ideias do Feynman com o desenvolvimento do microscópio de varredura por tunelamento, onde a empresa IBM, com o uso desse microscópio, conseguiu manipular átomos de xenônio e escreveu IBM utilizando essa tecnologia, como a gente pode ver com um desenho aqui à direita, acima, onde está escrito IBM, são átomos de xenônio. Isso daqui é uma fotografia real, a de baixo uma computadorizada para ilustrar. E é muito interessante todo esse desenvolvimento e extremamente importante para os dias de hoje. Eu não sei se vocês lembram, se vocês viram, mas em 2016, o Prêmio Nobel de Química foi dado a esses 3 cientistas, né? O Jean-Pierre Sauvage, o Sir Fraser Stoddart e Bernard Feringa. E eles ganharam esse prêmio porque eles desenvolveram um motor molecular, um nanorobô, entre aspas. E essa molécula que eles construíram, quando você incide um laser, ela se movimenta, quase como se fosse um mini carrinho em estrutura em nanomolecular. Mas talvez vocês possam se perguntar, qual que é a utilidade disso? Qual que é a prática? Tipo, tá gastando dinheiro fazendo essa balbúrdia para fazer uma brincadeira? Não. Tanto que a própria Academia Real de Ciências, na Suécia, que foi a responsável por dar esse prêmio para eles, disse que o desenvolvimento desse motor molecular está no mesmo estágio que o desenvolvimento do motor elétrico estava em 1830. Ou seja, em 1830, quando estava começando a desenvolver o motor elétrico, as pessoas de repente olhavam e falavam, nossa, para que isso? Não serve para nada, está perdendo tempo. E hoje a gente vê que sem isso o mundo não seria nada do que é hoje. Então, talvez, nesse primeiro momento, nós não tenhamos uma utilidade prática. No entanto, é o início para que no futuro a gente tenha, vamos supor, nanorobôs incríveis que possam fazer coisas extremamente gratificantes para a nossa saúde e para toda a sociedade em si. Agora, falando um pouquinho de conceitos. Vamos discorrer um pouquinho de nanociência em si. A nanociência, quando a gente fala em questões de dimensões, as suas propriedades físicas estão em situações mais críticas. Ou seja, como eu falei, elas estão bem próximas da escala atômica e molecular. Assim, elas podem apresentar comportamentos diferentes. Porque, conforme a gente muda a estrutura de um material, suas propriedades químicas e físicas também vão se alterar. Que ao decorrer da apresentação, a gente vai ver como que ocorrem essas alterações. Mas que fique claro que essas alterações são decorrentes principalmente do tamanho e do material. Isso é muito importante para suas aplicações em diversas áreas do conhecimento. E é importante ressaltar que na escala nanométrica não se aplicam mais as leis clássicas da física, mas ela começa a fazer parte da mecânica quântica. Ou seja, quando a gente fala de mecânica clássica, a gente diz que na clássica a gente tem dados concretos, a gente consegue mensurar, a gente consegue ver, a gente consegue usar todas as propriedades físicas e as equações físicas, né, de, por exemplo, o Newton, para poder descrever um fenômeno. Entretanto, já na escala atômica e próxima disso, a quântica é que domina. Aí já não se aplica mais aquilo mensurável,
porém trata-se de probabilidades. E é importante dizer, mais uma vez, que essas propriedades novas, né, esses fenômenos quânticos, são muito importantes para as aplicações tecnológicas. Por exemplo, são a cor das nanopartículas. Nessa imagem ao lado, nós podemos ver, por exemplo, que com o aumento da partícula, a gente tem uma mudança de coloração. Aqui em cima, por exemplo, nós temos a nanopartícula de ouro. Conforme a gente aumenta, a gente parte de 5, que é essa primeira, que é uma cor meio cereja, que é a imagem de cima, até a última, que é uma violeta, que tem em torno de 30 nanômetros. E a de baixo são moléculas de prata, só que em forma de bastonete, que a gente vê que ela parte de um rosa clarinho até uma cor um pouquinho marrom. E esses fenômenos de cor, eles são dados por um fenômeno chamado de ressonância plasmônica. E o que seria essa ressonância plasmônica? Eu vou dar uma definição bastante robusta, mas eu vou explicar ela depois de uma forma simples. Eu acho que essa informação é importante para não deixá-la de uma forma bem clara. Bom, a incidência de um campo elétrico homogêneo sobre a partícula metálica vai resultar no deslocamento de elétrons dessa partícula no sentido contrário ao campo. Vocês conseguem ver a setinha mexendo? Espero que sim, porque me respondeu, mas... Em cima nós temos um campo elétrico apontando para cima, e com isso, a gente vê que os elétrons aqui embaixo apontando para baixo. Ou seja, conforme o campo elétrico está para cima, os elétrons vão para baixo. É isso que eu quis dizer com o deslocamento. Então, esse deslocamento vai levar à formação de um dipolo, ou seja, o dipolo que foi induzido vai ter carga positiva em cima e carga positiva embaixo. Então, ela fica oscilando o tempo todo. E esse dipolo induzido vai promover o aparecimento de uma força. E essa força, mais esse dipolo, vai gerar esse fenômeno de ressonância. Entre outras palavras, conforme a energia eletromagnética, ou seja, a luz, incide sobre uma partícula metálica, os elétrons que tem nessa partícula vão se mover de baixo para cima. Conforme eles se movem de baixo para cima, a luz vai interagir de maneira diferente com esse material, e parte dessa luz vai ser absorvida, parte vai ser transmitida. No caso, quando a gente diminui o tamanho, a gente vai ter um fenômeno diferente, porque a quantidade de elétrons vai ser diferente, assim como a gente aumenta o tamanho. Como aqui embaixo, nós vamos ter, mais uma vez, as nanopartículas de ouro. Quanto menor, tende para o vermelho, quanto maior, tende para o azul. Porque esse fenômeno vai determinar qual parte da luz branca, né, da eletromagnética, vai ser absorvida ou vai ser refletida. Então, basicamente, essa é a razão pela qual tem mudança de coloração, e há uma importância muito grande na área, por exemplo, de biosensores, que a gente vai ver um exemplo lá para frente, dessa parte de coloração. Adiantando, quando nós temos uma partícula, por exemplo, quando nós queremos, vamos supor, fazer um exame para vírus da Zika, que eu tenho um amigo que trabalha com isso. E a gente quer fazer um exame rápido se você tem esse vírus no seu corpo. Então, você pega uma amostra biológica e coloca ela numa solução com nanopartículas de ouro revestidas com uma proteína ou com uma imunoglobulina, um anticorpo, que seja específico para esse vírus. Aí essa nanopartícula vai ser vermelha. Se essa nanopartícula interagir com a molécula de vírus e você estiver infectado, elas vão formar um aglomerado ao redor desse vírus ou dessa proteína que o vírus possa ter produzido, desse antígeno. Desse antígeno, perdão. Aí elas agregando, elas ficam maiores, portanto elas ficam azul. Então essa é uma aplicação importante da ressonância, da coloração da nanopartícula. Mas mais para frente a gente vai rever isso com imagens que vai ficar mais claro. Então, resumidamente, a gente tem mudanças drásticas, né, do macro para o nano. Por exemplo, a prata tem a coloração prata na escala macroscópica,
Mas, em solução coloidal, ou seja, em nanopartículas, elas vão ter uma coloração amarelada. Já o ouro, na sua escala macroscópica, ela tem a cor dourada, mas em solução coloidal, ela vai ter a cor avermelhada, isso no caso de 5 a 15 nanômetros, mais ou menos. E outra característica física muito importante é a razão superfície e volume desse material. Por quê? Porque conforme você diminui o tamanho dessa partícula, desse material, você tem um aumento da relação superfície e volume. Eu vou explicar. Esse primeiro cubo aqui ao lado, ele tem lado 1 centímetro. E o outro cubo tem lado 2 centímetros. Vamos ver a área de cada um desses cubos. Nesse primeiro cubo, vamos pegar a área de um quadrado, que é lado vezes lado. Então, lado 1 vezes lado 2, 1 vezes 1, 1 centímetro quadrado. Como é um cubo, ele tem 6 faces. Então, 6 vezes 1 centímetro quadrado, 6 centímetros quadrados. Outro cubo tem lado 2. Vamos medir a área superficial de lado 2, então vai ser 2 vezes 2, 2 centímetros quadrados. Vezes 6, que são 6 faces do cubo, 24 centímetros quadrados. O volume do primeiro cubo vão ser as 3 faces, né? O lado de 1 centímetro de cada uma dessas arestas. Então vai ser 1 centímetro cúbico, perdão. E o outro cubo vai ser 2 vezes 2 vezes 2, 8 centímetros cúbicos. E agora, se a gente dividir a área superficial pelo volume, nós vamos ter 6 para 1 para o primeiro cubo, 24 para 8 para o segundo cubo, simplificando 3 para 1. Ou seja, a gente vê uma relação menor. Para ficar mais claro, nessa segunda imagem fica melhor ilustrado. Aquele mesmo cúbico de lado 1, ele tem uma área de 6 centímetros quadrados. Se a gente pegar esse cubo e dividir ele em vários cubinhos de 1 milímetro, a gente vai ter uma área superficial de 60 centímetros quadrados. E se a gente fizer vários outros cubos de 1 nanômetro de 1 nanômetro cúbico. Então, a gente vai ter 60 milhões de centímetros cúbicos. E por que isso é importante? Conforme o material é maior, a maior quantidade dos átomos dele fica para o interior. Ou seja, ele é menos reativo. Agora, conforme você diminui esse tamanho, você aumenta a área superficial desse material, portanto, você consegue expor esse material na superfície, portanto, ele é muito mais reativo. Por isso que é muito importante as aplicações desses materiais, e existe uma diferença muito grande você trabalhar, por exemplo, com uma nanopartícula de ouro, de 5 nanômetros e uma de 10 em ponto de vista de ação biológica. Porque elas vão reagir de maneiras diferentes, mesmo sendo até aproximadamente iguais, em relação ao tamanho. Aí talvez vocês possam se perguntar, como ela é tão pequena, como que a gente consegue trabalhar com elas, né? Como que a gente sabe que elas são esféricas, que todas elas são esféricas, se não tem metade esférica, metade cúbica? Bom, hoje a gente consegue trabalhar com esse tipo de material devido ao grande avanço que nós tivemos na tecnologia de microscopia. Hoje nós temos microscópio que consegue uma resolução fantástica de microestruturas. Inclusive, eu vi uma reportagem hoje, publicada na Nature, se eu não me engano, que eles conseguiram mostrar estruturas atômicas usando uma técnica de criomicroscopia. Eu não vi a matéria na íntegra, mas achei muito interessante. Microscopia, de nanopartículas de ouro com diferentes tamanhos. Essa primeira é de 48 nanômetros e vai aumentando até 203 nanômetros. Elas não estão muito homogêneas, mas é mais para ilustrar para vocês como ficam as imagens microscópicas do microscópio para esses nanomateriais. Então, nós vimos até então que a nanociência é basicamente o estudo desses materiais e suas propriedades. Ou seja, é a pesquisa de material na escala nanométrica.
E a nanotecnologia nada mais é que você pegar esse estudo e transformar ele num material. Material não, um material com aplicação tecnológica, em um produto. Ou seja, a gente pegar essa nanotecnologia, você transformá-la num nanomaterial que tem alguma aplicação. Hoje em dia nós já temos muitas coisas que usam nanomateriais. Por exemplo, celular usam tecnologia nano, os computadores usam tecnologia nano, e existe ainda, além da pesquisa básica, já na clínica alguns já aplicações com nano para a área de câncer, por exemplo. E uma coisa que eu quero frisar é a importância da nanotecnologia e a sua divulgação, como a sociedade responde a ela. Por exemplo, se a gente pegar e digitar no Google nanomedicina, a gente vai ver vários nanorobozinhos destruindo células, lutando contra patógenos. Aí as pessoas às vezes ficam maravilhadas achando que é isso, mas na verdade isso é um pouco hollywoodiano, né? Um pouco fantasioso, pelo menos no momento. Então a gente tem que tomar cuidado às vezes com o que a gente vê e com o que a gente compartilha, não somente para nano, mas para várias coisas que a gente tem visto hoje em dia. Então é sempre bom a gente checar as informações e a gente averiguar a veracidade delas. E eu compreendo que às vezes a gente realmente gostaria que as coisas fossem assim, né? Mas por enquanto ainda não é. Então, como cientistas e professores, a gente tem um dever, né, de explicar para as pessoas, nesse caso, que isso não é nanotecnologia, mas quando a gente vê uma coisa que não é científica, eu acho que a gente tem uma certa obrigação de, educadamente, explicar para as pessoas a explicação correta de tal fenômeno. Por exemplo, terra plana é um exemplo clássico de fake news que a gente vê hoje em dia. E ainda é um pouquinho difícil de confrontar a realidade para as pessoas. Isso não quer dizer que isso seja algo impossível, né? Eu trouxe aqui um exemplo de um trabalho que ele não é nano, mas é um exemplo, eu achei legal de trazer, que são micro-robôs, que esse grupo tem estudado para ajudar no tratamento de infertilidade. Por exemplo, espermatozoides com alguma deficiência na cauda deles não conseguem mais se locomover no meio, então esse micro-robô consegue encaixar a cauda e levar esse espermatozoide até um óvulo. Eu achei uma aplicação muito legal, ainda é um pouco distante para ser aplicado na prática, mas é um exemplo de que as coisas não são impossíveis, né? Muitas coisas que 100 anos atrás as pessoas achavam ridículo e hoje é uma coisa muito natural para a gente, então acho que a gente nunca pode dizer nunca. E como quase tudo que nós temos hoje em dia veio da natureza, será que a nano também? A resposta é sim, e muitas das coisas que nós utilizamos no dia a dia hoje é baseado em biomiméticos, que significa uma cópia da vida. E um exemplo bem seria a asa da borboleta. Nós temos dois tipos de asa de borboleta, de cor comum ou pigmentada, que é basicamente por melatonina, que dá essa cor meio marrom, ou uma cor estrutural, ou chamada de iridescente, que é essa cor azul. E essa cor azul, ela tem uma peculiaridade em relação à da outra borboleta marrom. Porque se a gente der um zoom e observar a estrutura microscópica da asa dessa borboleta, a gente vê esses microfilamentos bem pequenininhos. E eles possuem uma nanoestrutura que, quando a luz incide sobre ela, parte dessa luz é absorvida e somente a luz azul é refletida. Aí é por isso que a gente tem esse fenômeno da cor dela ser um azul bem brilhante. E se você pingar, por exemplo, uma gotinha de etanol na asa dessa borboleta, você desconfigura a estrutura da asa dela, esses microfilamentos, e ela não consegue mais ter essa propriedade, a asa dela fica transparente. Porém, não é algo permanente, né? O etanol é bastante volátil, então ele evapora e a asa dela volta ao normal. Mas é um experimento que, inclusive, um professor que eu assisti numa palestra recente faz em escolas públicas também, que ele tem um projeto chamado Ensinando. Depois, se alguém quiser, eu posso até passar, que é muito legal o trabalho dele. E ele, lá nesse trabalho, ele apresenta várias outras coisas, mas como o tempo nosso é curto, então eu trouxe só este exemplo, e um panorama geral de outros exemplos que também vêm da natureza.
Por exemplo, a pele do tubarão é um exemplo. Por ela ser bastante dura, ela tem umas propriedades bem interessantes para a área de antimicrobiana, também para tecidos. As patinhas das lagartixas também, elas têm uma estrutura que elas conseguem aderir à superfície, e essa aderência que é o que chama a atenção de cientistas para criar, por exemplo, colas. E a superfície de Vitórias régias, que ficam flutuando na água, elas não molham. Isso é muito interessante para aplicações em tecidos também, e em tintas, por exemplo, em paredes que você não pode molhar, ou que para evitar mofo, entre outras. E existem, como eu falei, diversas outras aplicações que vêm da natureza, mas hoje eu trouxe apenas essas. Agora vamos começar a entrar na parte aplicada mesmo. Falando brevemente dos nanomateriais que nós temos hoje em dia na pesquisa, a quantidade é imensa, de tamanho, de forma, de origem desse material, enfim. Nós temos, por exemplo, os materiais inorgânicos, podem ser os metais, como prata, ouro, cobre. Nós vamos ter óxidos metálicos, como óxido de zinco, óxido de titânio, óxido de ferro. Temos quantum dots. E em materiais orgânicos, como as micelas, lipossomos, dendrímeros, entre outros, que são muito interessantes para encapsulamento de fármacos, para delivery de fármacos no organismo. Nanomateriais de carbono, como o grafeno, o fulereno, que são muito importantes para a área de pesquisa de energia solar, por exemplo, de aparelhos eletrônicos flexíveis. E o céu é o limite com os materiais. Você pode construir eles com formas infinitas, tem formas de bastonete, cúbica, forma de estrela, forma esférica, e cada um, embora o mesmo material, ele vai acabar apresentando uma atividade diferente conforme a sua estrutura for diferente. A nanotecnologia, então, vai englobar diferentes áreas do conhecimento, como a física, a química, a biologia, a medicina e a engenharia. A sua aplicabilidade é imensa, e todas elas são necessárias e importantes para a vida das pessoas e do meio ambiente. E como eu comentei antes, as áreas de atuação da nanotecnologia são vastas. Já temos coisas que existem, temos coisas que estão em andamento. Por exemplo, na área de meio ambiente, existem estudos utilizando nanomateriais para despoluir rios, ou nanomateriais que conseguem absorver óleo, quando, por exemplo, tem vazamento de petróleo. Eles colocam material que é eletromagnético, né? Aí ele consegue absorver esse óleo, aí quando coloca um ímã nessa superfície, esse material vai e leva o óleo junto com ele. É uma aplicação super legal, que eu vi recentemente também. Na aplicação têxtil, por exemplo, criar roupas com nanopartículas de prata, porque a prata ela é capaz de matar micro-organismos, então ela acaba ajudando na eliminação de odores. Na área de esportes, para criar materiais mais resistentes, cosméticos, para criar, por exemplo, diferentes tipos de protetores solares com uma eficácia melhor. Na área de eletrônicos, como nós já sabemos, vemos bastante celular mais flexível, com uma tela melhor, com uma iluminação melhor, bateria melhor. Na área de alimentos, eu vi um trabalho recente criando como se fosse um bioplástico, onde esse plástico você coloca ele sobre um alimento e ele consegue preservar esse alimento por muito mais tempo do que ele ficaria no ambiente natural. Ou seja, ele tem propriedades antifúngicas e antibacterianas. Mas hoje eu vou falar para vocês um pouquinho mais da biomedicina em si, as aplicações que a gente tem na área médica e biológica. Bom, a nanomedicina é a denominação da junção da medicina e a nanotecnologia. De certa forma, ela vai consistir no uso de nanopartículas e outros elementos na escala nanométrica, com o intuito de curar, diagnosticar ou prevenir doenças. E a quantidade de materiais utilizados na pesquisa hoje são imensos também.
Vamos ter os baseados em lipídios, como eu falei, lipossomos, entre outros, né, que servem como carreamento de fármacos. Vamos ter nanopolímeros, materiais inorgânicos, como, por exemplo, nanopartículas de ouro, prata, nanopartículas conjugadas, por exemplo, com anticorpo, com algum DNA, enfim, diversos materiais com diversas aplicações. A primeira que eu vou trazer hoje é a nanomedicina e o câncer. O câncer, como nós vimos em umas aulas anteriores, ele é uma das principais causas de morte no mundo. Os tratamentos mais tradicionais que temos hoje são a quimioterapia e radioterapia, que basicamente destroem células cancerosas ou limitam seu crescimento. Entretanto, elas trazem certos malefícios, né? Elas têm pontos negativos do seu tratamento. Às vezes faz muito mal para o paciente. Então, com o intuito de trazer uma qualidade melhor para o tratamento desse paciente, e também uma efetividade maior no tratamento, muitas pesquisas têm sido desenvolvidas com nanomateriais como um modelo de estudo que, de repente, não só pode, como já tem comprovado, que eles podem agir de maneira tão eficaz quanto, às vezes, até mais, no tratamento do câncer. Uma dessas partículas são as magnéticas. Elas são muito interessantes de trabalhar, porque elas também podem ter diversos tipos de aplicação. Você pode construir ela de diversas formas. Você pode ter uma terapia na área térmica, que eu vou explicar logo em seguida. Na área de delivery, você pode revestir ela com algum fármaco importante para o tratamento. Na área de terapia gênica, você leva algum gene específico. Enfim, a quantidade de aplicações desse tipo de material são bastante vastas. Um dos exemplos, chamado de magneto-hipertermia, ele consiste no quê? Você cria uma nanopartícula, vamos supor, com um anticorpo que vai interagir com um determinado tumor. Essa nanopartícula é injetada nesse paciente e você aplica um campo magnético, igual os campos magnéticos que nós vamos quando fazemos ressonância, por exemplo. E você pode fazer o seguinte, ou a nanopartícula acaba migrando até lá sozinha, e você consegue identificar onde está esse tumor se você não souber, que é uma das formas de você fazer esse tratamento, ou você faz com que a nanopartícula vá diretamente para lá, e você aplica esse campo. Esse campo vai induzir movimento na partícula, né, uma energia cinética. E conforme essa partícula tem essa energia cinética, ela se movimenta muito rapidamente, a energia cinética é transformada em energia térmica. E essa energia térmica, portanto, calor, vai matar as células cancerosas. É um tratamento bastante interessante, ainda tem suas limitações, porque aos arredores ainda tem células sadias, então ainda há estudos para tentar maximizar esse efeito e minimizar os efeitos colaterais. E esse tipo de tratamento, onde você consegue identificar onde está um tumor, por exemplo, e já tratar naquele mesmo momento, é chamado de teranóstico. Teranóstico, basicamente, é a junção da terapia e do diagnóstico. De uma forma mais formal, é um sistema integrado da nanoterapia, que você pode diagnosticar, entregar o terápico específico ao alvo e monitorar a resposta à terapia. Tem muitos trabalhos envolvendo o teranóstico na área de nano, em específico para a área de câncer. Uma outra que a gente pode usar na área de câncer são as nanopartículas de ouro. Nanopartículas de ouro, elas são uma das mais utilizadas hoje em dia, principalmente pelo fato dela não ser tóxica para o organismo e por ela ser excretada assim que for usada. Ela não fica acumulando no corpo, gerando algum tipo de malefício. E ela é bastante versátil, você consegue construir ela de diversas formas, como a gente vê nessa imagem aqui em cima, pode ser esférica, pode ser uma forma de bastonete, na forma de estrela, enfim. E com tamanhos variados de 1 a 150 nanômetros. E o legal dela também é que a sua superfície também é bastante modulável.
a gente consegue revestir essa superfície com químicos ou com elementos diferentes. Por exemplo, ela pode ser uma partícula de carga negativa ou positiva. Na sua superfície, a gente pode colocar um DNA, uma proteína, um aminoácido. Ela pode ser hidrofóbica, ela pode ser hidrofílica. Ela pode ter um elemento radioativo. Enfim, as aplicações para a nanopartícula de ouro são imensas. A gente vê aqui nessa imagem. Ela pode ser usada na área de terapia, como terapia de radiação, onde você emite uma radiação eletromagnética nessa partícula, ela vai emitir, liberar elétrons, esses elétrons vão acabar causando efeitos, entre aspas, tóxicos para as células cancerígenas, por exemplo. Terapia fototérmica, que eu vou explicar certinho nos próximos slides, que é basicamente você esquentar a partícula, parecido com a nanopartícula magnética. Na área de delivery, onde você quer que essa nanopartícula entregue algum fármaco específico. Na área de imagem, se você quer ver aonde tem algum tumor, né, você consegue guiar essa partícula pelo corpo, ela vai se acumular em determinadas regiões. Por exemplo, se ela tem uma afinidade com com células de câncer, ela vai acumular naquela região. Aí você coloca raio-x, aí ela vai emitir uma luz, igual o fenômeno de ressonância, como eu falei, mais um dado importante daquele fenômeno. Aí a gente consegue localizar no corpo do indivíduo onde tem algum processo de câncer, por exemplo. E no diagnóstico, como eu falei lá no começo, onde nós podemos criar nanosensores, por exemplo, de coloração, onde quando ela interage com algum antígeno específico, ela vai aglomerar e esse aglomerado vai mudar de cor. Então, a gente tem uma noção se a pessoa está ou não infectada com um determinado patógeno. E o outro exemplo que eu tinha comentado, que era a terapia fotodinâmica, que consiste basicamente em você colocar a nanopartícula, marcar ela, por exemplo, com anticorpo, e ela vai se acumular num tecido tumoral, e nesse tecido você aplica uma radiação. Essa radiação vai depender da partícula e do elemento que você tem na superfície dela e do próprio tumor. Aí o que acontece? Ela, assim como as nanopartículas metálicas, por causa da radiação dessa luz, ela vai se movimentar, gerando energia térmica e matando as células cancerígenas pelo calor. Aí aqui, por exemplo, nós temos a imagem desse ratinho, camundongo, não sei, com um tumorzinho tratado com essas nanopartículas, e a gente vê de uma intensidade, a intensidade vai diminuindo conforme o tratamento. Ou seja, é um procedimento eficaz, só que eu acho que ainda não tem algumas fases clínicas, mas não está 100% difundido ainda. Acho que na USP de São Carlos, se eu não me engano, eles têm uns trabalhos bem legais nessa área de terapia fotodinâmica. Uma outra aplicação que eu achei bem válida e é muito nova, tem poucos trabalhos inclusive, é a área de nanovacinas. Qual que é o intuito de criar nanovacinas? Um dos principais é combater patógenos ou que não se consegue construir vacinas, ou que elas estão resistentes a essas vacinas, como é o caso de superbactérias. Então você consegue construir nanomateriais com propriedades que conseguem matar, vamos dizer assim, algum patógeno. Eu trouxe aqui um trabalho de um grupo que é muito legal aqui do Brasil, para a gente enaltecer o nosso trabalho nacional, que é do professor Matheus Borba Cardoso. Ele é orientador na Unicamp e no CNPEM, no Laboratório Nacional de Nanociências, se não me engano, que fica em Campinas, aqui em São Paulo. E ele construiu materiais, nanopartículas, que são capazes de matar as bactérias super resistentes a antibióticos. E, inclusive, ele tem estudos ainda em andamento de tratamento de HIV. E aqui a gente tem, por exemplo, uma imagem dele mostrando diferentes partículas que ele trabalhou, interagindo com uma bactéria E. coli. A gente consegue ver, principalmente nessa imagem G, que está um pouquinho clara, que é essa mais embaixo, que é uma célula de E. coli totalmente revestida com nanopartículas eu acho que foi de sílica, mas ele também trabalha com pratas e outras, mas nesse trabalho eu acho que é sílica.
E ele mostra que elas são destruídas por ela e elas não causam nenhum efeito danoso para o corpo. E eu assisti uma reportagem deles, de 2017, que eles já tinham pedido até patente, mas não tinha investimento, não tinha nenhuma empresa que quisesse investir nisso. E no mundo existem 3 ou 4 grupos que ele citou que trabalham esse tipo de coisa. O Brasil estaria na frente, mas infelizmente por falta de investimento, a gente vai acabar ficando para trás de novo. Mas é um instrumento muito legal e uma aplicação super interessante da área de nano, principalmente para a área da saúde. Na parte aplicada, eu dei um panorama bem geral de câncer e de vacinas. Tem muitas outras aplicações, mas eu decidi trazer essas duas e ir para a parte básica, porque eu quero ressaltar para vocês o quão importante o básico é. Que nos tempos atuais a gente ouve muito que pesquisa básica significa que ela é, vamos dizer assim, fraca, que ela não tem utilidade. O que não é verdade, porque o básico é o pilar do aplicado. Sem a básica não existe produto. E no caso da nanomedicina, o que o básico vai responder para a gente? A gente viu que as células podem matar uma célula, as nanopartículas podem destruir células de câncer. Mas para chegar até a célula de câncer, a partícula tem que passar pelo nosso organismo, ela tem que passar pelo sangue, ela encontra células, ela encontra plaquetas, ela encontra os órgãos. Qual vai ser o comportamento desse material dentro do nosso organismo? Porque ela pode, de fato, matar células cancerosas. Mas e se ela gera, por exemplo, uma trombose? Ela gera uma alergia? Por isso que é importante a gente sempre frisar que tem que ter pesquisa básica antes, e que ela também é extremamente importante. Então, como eu falei, quando a gente aplica o nanomaterial no nosso corpo, a gente tem que entender como ocorrem as biointerações moleculares. Ou seja, como ela vai se comportar em vivo. Onde ela vai se distribuir, por exemplo, ela vai se acumular em algum órgão específico? Será que ela fica muito mais no baço, muito mais nos rins? Será que ela vai ser tóxica? Como ela vai ser excretada? Se ela é excretada? Enfim, esses tipos de perguntas são muito importantes e elas têm que ser respondidas antes de querer aplicar elas com alguma finalidade. Entre elas, a gente tem que estudar o material em si. Como eu falei, a gente tem vários tipos de materiais, e dentre as características dele que são muito importantes em vivo, nós temos a morfologia desse material, sua superfície, se ele é positivo ou se ele é negativo. Lá na frente a gente vai ver a importância da carga da nanopartícula, a sua superfície química, e não só esses componentes sozinhos, mas eles interligados com o meio, como por exemplo o pH. Vamos supor que você tem uma partícula que você construiu ela para ter carga positiva, mas determinado pH ela fica neutra, aí ela não tem mais a mesma propriedade. Ou ela fica positiva, aí ela tem uma propriedade diferente. Então é muito importante sempre avaliar isso. A temperatura, a força iônica, a quantidade de sal, por exemplo, de NaCl que nós temos no corpo. Será que isso vai afetar as interações? E as próprias interações em si com os materiais biológicos que nós temos, como as proteínas, as células, outros íons, gases, diversas coisas que nós temos no nosso corpo. É sempre importante estudar como ela vai interagir com tudo isso. Quando nós colocamos o nanomaterial em contato com o sangue, por exemplo, esse material, de uma forma geral, vai interagir com tudo que está lá. Por exemplo, com as proteínas, com a glicose, que talvez esteja lá, com íons. E quando as proteínas interagem com esse nanomaterial, ela forma uma coisa que nós chamamos de corona. Igual o coronavírus, que fica uma espécie de coroa ao redor dessa nanopartícula. E é muito interessante estudar como essa propriedade de a coroa vai responder, por exemplo, num tratamento de endocitose. Se uma célula vai interagir com esse material, com essa determinada coroa, será que ela vai absorver? Será que ela não vai? Enfim, todas essas respostas precisam ser respondidas antes. Ou todas essas perguntas, perdão, precisam ser respondidas antes.
Eu peguei essa imagem de um artigo de revisão de nanotoxicologia, que ele ilustra de uma maneira bem geral os passos, né, de uma nanopartícula num fluido biológico, por exemplo, o sangue, de efeitos que têm que ser estudados. Por exemplo, você injetou um material no sangue, o que ocorre no campo da imunologia, como os anticorpos vão agir, o sistema complemento, as células de defesa, no sistema de coagulação, as plaquetas, será que elas vão ser ativadas? Será que elas não vão ser ativadas? E as células endoteliais, os leucócitos, como que eles vão interagir? Será que ela vai gerar trombose? Será que ela vai gerar inflamação? É sempre importante verificar esses conceitos. Então, vocês puderam ver que trabalhar com nano rende muito trabalho. E trabalhar com nano é você trabalhar interligado com diversas áreas e com diversos especialistas. Você não necessariamente precisa saber todas as áreas, ninguém sabe tudo. Mas é sempre importante ter uma equipe interdisciplinar e bons colaboradores. Porque trabalhar com nanomaterial envolve bioquímica, biofísica, química e física desse material, a parte molecular e celular, imunologia, a fisiologia, entre outras. A aplicação e estudo para essa área é bastante grande, enriquecedora e muito prazerosa, embora cansativa às vezes. E uma última parte, eu espero que não esteja cansativo, mas eu achei que seria legal trazer um artigo na área de nanotoxicologia para mostrar uma aplicação prática de um estudo de nanomaterial com o sangue. Então, nesse trabalho, eles queriam ver que se nanopartículas de prata negativas ativavam o sistema de contato sanguíneo e, como consequência, levava a uma permeabilidade vascular da retina e perturbava a junção dos aderentes. Ou seja, ele queria ver que aquela nanopartícula era tóxica ou não. Antes de tudo, qual que é a importância da nanopartícula de prata? Bom, já começando na própria síntese, ela pode ser feita com redução química ou uma síntese verde, que é muito importante nos dias atuais, que a gente contribui para a não poluição, vamos dizer assim. Existem pessoas que trabalham com síntese de nanopartículas de prata usando chá verde. Eu tenho um amigo que trabalhou sintetizando usando café e mel como agentes redutores. E é muito interessante esse tipo de síntese. E depois vai para os benefícios terapêuticos, né? Porque a prata, ela já é sabida como antimicrobiano de uma forma geral, e ela então tem aplicação terapêutica e também a parte de diagnóstico e imagem, como por exemplo o câncer, assim como a nanopartícula de ouro. E como eu comentei, a gente vai aplicar no sangue. Então achei interessante a gente rever bem rapidinho os componentes sanguíneos. A gente pode dividir de maneira bem geral o sangue em plasma e em elementos figurados, onde o plasma é de 92% de água, depois de 7 a 8% de proteínas, que envolve a defesa e coagulação do sangue, por exemplo, entre outras moléculas que vão estar ligadas com controle de pressão osmótica, controle do pH, etc. E a parte de elementos figurados ficam as células, o hemácia, as células de defesa e as plaquetas. No plasma, nós vamos ter as proteínas que vão ser responsáveis pela cascata de coagulação, em conjunto, é claro, com as células, também como as plaquetas. Nós vamos focar mais nas proteínas. A coagulação sanguínea vai consistir na transformação do sangue líquido em um gel sólido que é chamado de trombo, ou coágulo. E a gente divide elas didaticamente em vias, onde vamos ter a via extrínseca, que vai incluir os elementos do sangue e aqueles que também não são encontrados no sangue, que é gerado por um trauma. Por exemplo, você se cortou, vai liberar um elemento que vai ser um dos responsáveis por iniciar essa via da coagulação. Nós vamos ter a via intrínseca, que vai se iniciar com componentes que já estão no espaço intravascular. Se acontece algum problema lá dentro do nosso organismo, que libera algum componente que ative essa cascata, vai se iniciar lá dentro já do corpo, não vai acontecer de forma externa. E essas duas vias vão convergir para uma via comum,
E lá no final dessa via, é basicamente ativar a trombina, que vai converter o fibrinogênio em fibrina e vai, com outras proteínas, formar o coágulo. Basicamente, esse é o sistema de coagulação. Como eu comentei, ele quer estudar o sistema de contato. O sistema de contato é basicamente esse aqui, marcado em vermelho. Ele envolve esse comecinho da via intrínseca. Ou seja, ele vai envolver as seguintes enzimas. O fator 12, que é esse rosinha de cima. O fator 11, que é esse verde aqui embaixo. A pré-calicreína plasmática, em azulzinho. E o quininogênio de alto peso molecular. São principalmente essas as principais proteínas envolvidas no sistema de contato. Ele é dito contato porque ele é ativado quando ele interage com superfícies de carga negativa. Então, se a nanopartícula, que é negativa, interage com o fator 12 e o ativa, ele pode ir para uma ou outra, ou as duas vias. Ele pode ativar o fator 11, em fator 11A, que vai entrar lá na via intrínseca, ativar a trombina e formar coágulo. Ou ele pode ativar a calicreína, e a calicreína vai crivar o quininogênio de alto peso molecular, formando bradicinina. E a bradicinina é um peptídeo que tem ação pró-inflamatória. Ele é um potente vasodilatador, que tem como uma das ações diminuir a pressão arterial e aumentar a permeabilidade vascular. E é isso o que o pesquisador queria ver. Ele queria ver se nanopartícula ativava o sistema de contato, que por sua vez iria liberar bradicinina. Ou seja, ele queria ver processos inflamatórios em decorrência dessa interação. Bom, o primeiro passo foi caracterizar essas partículas. Na primeira imagem aqui à esquerda, a gente tem um esquema de uma nanopartícula de prata. A gente vê um S aqui na superfície, que é do SH, que é um grupo tiol, que é o enxofre. E o enxofre, ele é uma das principais maneiras de você ligar uma molécula nessa partícula, porque ele consegue fazer uma ligação muito forte com ela, de maneira, vamos dizer assim, permanente. Aí nós vamos ter esse outro composto químico, e na pontinha vamos ter uma carboxila, que é esse CO-, que vai conferir uma carga negativa para essa partícula. Esse gráfico aqui ao meio, ele é chamado de potencial zeta. O potencial zeta, de maneira bem geral, que vai mostrar para a gente qual carga essa nanopartícula tem. A gente vê que o pico, aqui é uma distribuição de carga, a gente vê que o pico está em torno de menos 30, menos 20 milivolts, ou seja, uma nanopartícula de fato negativa e com essa carga. Isso é uma observação que em vermelho e em preto a diferença é que eles mediram tanto em água quanto em plasma, porque as suas propriedades podem alterar um pouquinho o que a gente vê de fato nessa imagem de microscopia, onde em cima são a microscopia da nanopartícula de prata, em água, e embaixo em plasma. A gente vê que a de plasma é um pouquinho maior. E ela é um pouquinho maior, porque lembra que eu comentei que elas formam corona em sua superfície? Então, como ela formou uma corona, ela dá a impressão de que ela está um pouquinho maior mesmo. Mas isso acho que não afeta muito a atividade dela nesse caso, porque não mudou o material, só mudou as proteínas ao redor dela. E como eu comentei, ele queria ver a ativação da calicreína pela ativação do sistema de contato, né, através da interação com a nanopartícula. Então, a gente está falando de cinética enzimática. Então, vamos rever bem rapidinho o que é uma enzima e como que ocorre esse processo. Bom, enzimas são, em sua maioria, proteínas, mas também tem RNAs com propriedades catalíticas, mas majoritariamente são proteínas, que aceleram um processo metabólico. Elas interagem com o substrato e formam um produto. De maneira bem simples e geral, essa é a função de uma enzima. E aqui ao lado, a gente vê como que ocorre um processo catalítico. A enzima interage com seu substrato, formando um complexo, chamado enzima substrato, e esse que é de maneira reversível, até esse complexo às vezes, e ela forma de maneira irreversível um produto.
Então, basicamente, esse é o passo catalítico. E qual que era o esquema dele de tudo? A nanopartícula ativa o fator 12 e o fator 12A. O fator 12A, por sua vez, ativa a calicreína, que vai reagir com o substrato. Nesse caso, ele trabalhou com um substrato dito sintético, ou seja, ele é construído. Isso significa que ele pode ser cromogênico, que libera uma cor, ou ele pode ser fluorogênico, que ele pode ser fluorescente. Antes, ele não tem cor nenhuma, porque ele tem uma sequência de peptídeos específicos que vão interagir, que vão ser alvo dessa enzima, e na pontinha ele vai ter esse elemento químico que vai ter ou cor ou vai ser fluorescente. Antes ele não tem cor, porque essa energia é transferida entre as moléculas. Aí a cor não é presente. Mas quando ele é clivado, essa cor é liberada. De maneira geral, é bem isso. Se alguém ficar com dúvida em relação a isso, ao final a gente pode voltar nisso. E como que fica o gráfico? Nós vamos ter um gráfico onde vamos ter o produto da reação versus o tempo. Conforme a gente aumenta o tempo e está tendo clivagem, a gente vai ver um aumento desse gráfico. Esse gráfico tem uma forma hiperbólica, por quê? Porque chega uma hora que não tem mais enzima para clivar, que não tem mais substrato para ser clivado, que a enzima clivou tudo. Então ela estabiliza e atinge um platô. Então, como que ele fez esse experimento? Ele pegou o plasma do camundongo, e no plasma ele fez 4 amostras. Uma com tampão, com controle negativo, uma com calicreína plasmática humana, uma com caolina. Caolina é um composto que contém sílica, entre outros componentes, que já é sabido que vai ativar o sistema, ou seja, ele é meio com controle positivo, e as nanopartículas de prata. Ele deixou reagindo por 1 hora, adicionou o substrato e fez as leituras no fluorímetro, ou seja, ele usou um substrato fluorogênico. Aqui no gráfico vamos ver curva por curva. Aqui na base, a gente vê que ela ficou retinha, o controle, ou seja, não tem enzima ativa na solução. Essa mais acima, a maior, que tem o formato hiperbólico, é com a calicreína humana, que acho que o intuito dele era mostrar que que naquela solução tinha calicreína e que ela estava funcionando com o substrato. E aqui ao meio nós vamos ter essas duas, uma mais clara e uma mais escura, que é a nanopartícula e a caolina. E ambas têm mais ou menos a mesma atividade, ou seja, a nanopartícula de fato está ativando a calicreína. Aí fica a dúvida, e a bradicinina? Ele fez outros ensaios cinéticos mostrando a bradicinina, mas eu achei mais interessante trazer um estudo em vivo que ele fez. Como que ele fez esse estudo? Ele viu a permeabilidade vascular da retina do camundongos utilizando uma injeção intravítrea dessas nanopartículas, seguidas de uma infusão jugular da sonda fluorescente de Fitts. Essa sonda vai servir para dar cor, de uma forma grosseira falando, para o tecido que depois vai ser cortado para analisar por microscopia. Nessas imagens, nesse primeiro quadradinho fica o controle. A gente vê que os vasos sanguíneos estão intactos e bem distribuídos na retina desse camundongo que foi tratado com um tampão fosfato, né? Agora, com as amostras que ele usou como controle positivo, com bradicinina e com nanopartículas em diferentes concentrações, vocês conseguem observar que esses capilares sanguíneos eles estão mais espaçados e como se eles estivessem extravasados. Ou seja, a nanopartícula teve um efeito muito parecido, talvez até pior, que as bradicinina. Então a gente pode concluir deste trabalho que as nanopartículas levam à formação da bradicinina pela ativação do fator 12 no sistema de contato. A bradicinina vai levar a uma desordem na permeabilidade vascular. E essas descobertas fornecem conhecimento da toxicidade dessas nanopartículas. Assim, a gente pode trabalhar com síntese de diferentes compostos químicos baseados nesses estudos para evitar efeitos nocivos para a saúde. Então, o que eu quero chamar a atenção para vocês é o seguinte: vocês viram que não pode simplesmente pegar um material e dizer que esse material é milagroso e que ele vai matar o câncer. Tem que fazer todo esse estudo. Nesse caso, ele viu, por exemplo, que nanopartículas negativas causam todo esse efeito.
Eu não mostrei aqui, mas ele também fez com partículas neutras, que não tem carga nenhuma, e com partículas positivas, elas não tiveram efeito nocivo algum. Então, tem que ser construído materiais que causem nenhum ou menor efeito colateral possível, para que, de fato, possa ser aplicado na área clínica. E esse é o trabalho e a apresentação que eu tinha para vocês hoje. Eu espero que eu não tenha falado muito rápido, ou não tenha falado coisas muito difíceis, mas se eu falei alguma coisa que vocês não entenderam, vocês podem ficar à vontade para perguntar. Isso, muito obrigado. Obrigada, André. Vamos ver aqui. Muito bom, André. Não sei, acho que ainda não tem nenhuma pergunta. Alguém tem alguma pergunta? Agora eu vou ficar ao vivo. Não. Alguém começou aqui e falou, então, nanopartículas, Tyson, mas aí não terminou. Quer fazer a pergunta? Eu tô igual a Regina Duarte, eu tinha tanta coisa bacana para falar. Está compartilhando sua tela ainda ou você já saiu? Está compartilhando ainda. Pode tirar sua tela, André. Pode? Pode. Muito bacana, André. Muito legal mesmo sua apresentação aí. Obrigado. Bem legal. As novas perspectivas aí, né? E com essa aula de hoje, a gente foi a penúltima aula, né? Então, dia 9 vai ser a última aula, vai fechar com a tecnologia do DNA recombinante. A última aula do curso, olha só. A ideia era, eu fiz um convite para uma live, e aí veio 10 lives num pacote, né? A gente formatou um curso aí, muito bacana. E tem muita gente que está aproveitando aí, isso é muito bom, né? A Maiara está perguntando aqui. Aí eu ia responder ela agora. Diminuição de neurotoxicidade. Para dizer a verdade, eu nunca peguei para estudar a parte neuro envolvida com nanopartícula. Porque eu acabo ficando para a minha área, que a minha área é para a parte de sangue. Mas eu sei que sim, de fato, eles estudam sempre tentar diminuir os efeitos colaterais, quer seja de nano quanto de biomateriais. Porque eu sei que existem muitas pesquisas na área de biomateriais, acho que a professora Marimela, inclusive, acho que trabalha, né, professora, com biomateriais para nano.